Olá, seja bem-vindo a mais uma aula do meu canal de vídeos no YouTube. Meu nome é Alessandro Trovato e na aula de hoje vamos falar sobre o Python. E está na hora de começarmos a falar sobre as estruturas de tomada de decisão. Nessa aula você vai ver como utilizar a instrução if dentro dos seus scripts do Python. E se prepare, o conteúdo é muito mais fácil do que parece. Se você conhece o Excel, a função C, se você conhece qualquer outra linguagem de desenvolvimento e conhece a função if, então não se preocupe, pois é exatamente a mesma sintaxe. Muda um pouquinho a forma de escrever a instrução, mas isso é um assunto que nós vamos tratar na aula. Espero que goste do conteúdo. Vamos lá! Estou com o Visual Studio Code aberto. Nós vamos então adicionar um novo arquivo. Você já está craque em fazer isso. Aula 14, traço. Estrutura de decisão .py. Não esqueça da extensão, pois senão no Visual Studio Code você não vai conseguir executar o código. Nós vamos começar importando uma biblioteca. Usando o comando from, eu vou indicar uma das bibliotecas do Python, chamada de datetime, e vou importar uma função específica chamada de date. Nós vamos aproveitar e vamos explicar um pouquinho como você pode fazer a importação parcial de um único elemento, no caso de uma biblioteca. Vou definir aqui um salto de página só para que na nossa janela de prompt ou terminal apareça uma linha em branco no início do nosso script. Vamos colocar um comentário e escrever tomada de decisão. Existem diversas formas de fazer com que valores sejam verificados dentro de uma rotina ou dentro de uma codificação no Python. Nós vamos utilizar a instrução if. Vamos começar definindo uma variável chamada quantidade. Essa variável quantidade vai ter um valor aleatório. Por exemplo, vou colocar aqui 299. Agora, nós vamos colocar a quantidade. Vamos avaliar se essa quantidade ela é maior ou igual a 150. Imagine que ao invés de colocar o número fixo, você vai trazer um input para perguntar para o usuário qual é o valor que ele quer. Nesse caso, eu estou definindo um valor fixo de 299. Para fazer a validação, você deve escrever if. Vamos usar a nossa variável quantidade e o símbolo de comparação, se for maior ou igual a 150. Normalmente, nós usamos o comando then, dependendo da linguagem, como por exemplo, VBA. Só que no caso do Python, nós não usamos o then para indicar o que fazer. Nós usamos os dois pontos. E no Python, a indentação é muito importante. Quando você der um Enter, você vai reparar que o cursor não vai parar no começo da linha. O interpretador do Python sabe que a instrução if ela tem uma condição, e quando essa condição for verdadeira, ele vai buscar, através do código indentado, qual é a condição, qual é a instrução, qual é o comando que eu quero executar. Eu quero colocar aqui um comando chamado print e vou colocar uma mensagem para o usuário, estoque normal. Imagine que você está avaliando a quantidade de estoque. No final dessa instrução do if, você não precisa pôr ponto e vírgula, você não precisa pôr dois pontos, simplesmente pressione Enter. Você pode colocar mais instruções, quantas você precisar. Lembrando sempre de respeitar a indentação, que é igual a 4 espaços. Se não houver mais nenhuma instrução para poder colocar, você pode pressionar a tecla Backspace. E se houver uma condição para a resposta negativa, você pode escrever else. Dois pontos. E novamente, respeitando a indentação, você pode colocar o comando print, por exemplo, estoque reduzido. Nessa minha validação, eu estou verificando se a quantidade ela é maior ou igual a 150. Se for, o estoque é normal. Se não, aí sim, você pode ler essa instrução como se fosse senão. Ele vai imprimir que o estoque está reduzido. Eu vou colocar um print vazio para separar também o nosso prompt. Vou executar. Pressionando o botão de Run ou pressionando F5, você vai ver que o estoque está normal. A resposta está avaliando a quantidade que foi colocada. Se eu reduzir essa quantidade, por exemplo, para 29 e executar o código novamente, você vai ver que ele vai avaliar como estoque reduzido. A instrução if é uma instrução chamada de instrução lógica. Então nós estamos passando uma variável e atribuindo, aplicando um teste lógico a ela.
Se a resposta for verdadeira, então ele executa esse bloco de instruções. E se a resposta for falsa, ele vai executar esse. É dessa forma que vamos trabalhar com a instrução if. Então vamos para o exemplo 2. Dessa vez, nós vamos usar uma variável chamada número e eu vou capturar através do input uma mensagem aqui, um valor do usuário. Digite um número qualquer. Detalhe, o input ele vai retornar uma string. Observe aqui na parte superior da caixa de identificação da função input. Nós vamos fazer o prompt, que é uma mensagem, e o objeto retornado vai ser da classe string. Por isso, nós vamos já fazer a conversão usando a instrução float do resultado que foi digitado pelo usuário. Vamos verificar if ou se o número é menor que 0. Eu estou colocando espaços para facilitar a leitura e eu recomendo que você sempre deixe o seu código mais fácil de ler de forma possível. 2 pontos. Então o que eu quero agora indicar quando o número for menor que 0? Eu quero dizer para o usuário que o número que ele digitou é negativo. Então o número digitado é negativo. Ok, eu tenho que verificar se o usuário digitou 0. E depois eu tenho que verificar se o número é maior que 0. São 3 condições. Eu não posso escrever else e depois outro else. Isso está errado. O que nós podemos fazer é colocar a cláusula elif. É como se fosse basicamente um else if. Só que no Python nós escrevemos elif. E vamos passar à próxima condição. Número é igual a 0. 2 pontos. Lembrando que no teste de igualdade no Python nós devemos usar 2 sinais de igual. Um único sinal de igual é a atribuição. Já falamos disso diversas vezes no curso. Então, quando o número for igual a 0, print. Nós vamos colocar a mensagem. O número digitado foi 0. Por fim, se o número não é menor que 0 e se o número não é igual a 0, é um número positivo. Por isso, podemos escrever diretamente o else. Nós não escrevemos uma nova condição para a instrução else avaliar. E aqui, usando, nesse caso, a indentação padrão, nós vamos colocar que o número digitado foi positivo. Por eliminação, ele vai chegar nessa terceira condição. Repare que eu vou tirar essa indentação. Vou colocar o print depois do else. Nesse caso, no mesmo alinhamento dele. Ao executar o código, nós vamos perceber que ele vai dar um erro. Veja que ele está sinalizando o print da nossa instrução. E aqui embaixo ele está dizendo indentation error. Era esperado uma indentação de bloco depois de else, da linha 23. Então ele está me dizendo que houve uma falha de indentação. Nesse caso, vou pressionar a tecla Tab antes do print para colocar a indentação correta. E se fizermos a execução do nosso código, a primeira resposta do exemplo 1 está aqui, estoque normal. E agora, como nós pedimos para que o input capture um número digitado pelo usuário, ele está solicitando, digite um número qualquer. Eu vou colocar menos 50. Vou dar um Enter. O número digitado é negativo. Vou até colocar um print aqui para facilitar e expandir, deixar uma linha em branco para o nosso prompt. Se nós digitarmos o número 0 agora no prompt e dermos um Enter, ele vai dizer que o número digitado foi 0. E por fim, se nós digitarmos um número positivo, por exemplo 50, ao pressionar o Enter, você vai ver que o número digitado foi positivo. Para evitar que a resposta, que o número fique colado à pergunta, você pode dar um espaço aqui na pergunta também. Assim, vai ser dado um espaçamento entre o input do usuário e a mensagem anterior. Qualquer número que você colocar agora vai ser avaliada. Usando uma estrutura agora um pouco mais completa, nós temos então condição de fazer uma análise do número digitado pelo usuário. E aí você vai se perguntar, mas e se o usuário não digitar um número, digitar uma letra, o que vai acontecer? Bom, aqui, se o usuário digitar uma letra e pressionar o Enter, vai dar um erro, porque nós não conseguimos converter para um número uma letra. Poderíamos então utilizar, e isso eu vou ensinar no futuro, os tratamentos de erro do Python para que você possa evitar que isso aconteça com o seu programa, que ele crashe,
ou seja, que ele dê um problema e você não consiga dar continuidade, estragando, teoricamente, a execução do seu programa. Vamos para o exemplo 3. Eu vou pegar uma variável chamada de data underline nascimento. Vamos utilizar a instrução date. Lembre-se da instrução date, ela foi importada da biblioteca datetime. Se você parar o mouse sobre date, você vai ver que ela é uma classe. Ela é uma classe da constructors para poder gerar datas. Então o que nós vamos fazer? Eu vou pedir aqui que a instrução date ela pegue o ano do meu nascimento, vírgula, o mês do meu nascimento, vírgula, e o dia do meu nascimento. Conforme você pode perceber aqui na caixa de contexto da função, year é o primeiro argumento, month é o segundo argumento e day é o terceiro argumento. A resposta para isso é um date, ou uma data válida. Podemos fazer o cálculo da idade, então a idade é igual date, escrevi errado aqui, vamos colocar aqui idade, escrevi de forma incorreta. Date, ponto. Existem alguns métodos que são trazidos junto do date. Um deles se chama today, que retorna a data atual. Então nós vamos pegar a data atual e vamos subtrair a data underline nascimento, a minha data de nascimento. Observe que esta operação ela está entre parênteses. Por quê? Pois eu posso digitar o ponto e utilizar outros métodos que o Python me oferece. Por exemplo, eu quero esse retorno em dias ou days. Se nós simplesmente agora dermos um print na idade, vou até colocar um print vazio novamente para ele espaçar o nosso prompt, você vai reparar na parte de baixo, vamos colocar aqui a resposta, 18.802. Significa que eu, Alessandro, que nasci em 11 de novembro de 72, tenho 18.802 dias de vida, porque eu pedi para ele retornar os dias. Só que nós vamos dividir esse resultado por 365,25. Eu não falo para as pessoas a quantidade de dias que eu tenho de idade, eu falo a quantidade de anos. Por isso, nós vamos dividir por 365 esse resultado, 0,25. Esse 0,25 é um fator de ajuste por causa do ano bissexto. A cada 4 anos nós temos um dia a mais no ano. Então eu divido esse número 1 por 4 e eu tenho 0,25, ou seja, 25% de um dia para cada ano. Agora, se nós executarmos o nosso código, vou digitar um número qualquer, veja que eu tenho 51 anos, ponto 47. Eu estou com quase 51 anos e meio de vida. Mas aí você fala, poxa, mas será que eu preciso mostrar a idade com todas essas casas decimais? A resposta é não. Você pode ainda fazer algo diferente, colocar a instrução int para converter toda esta operação para o número inteiro apenas. E ao executarmos novamente a operação, repare que a minha idade é 51 anos sem as casas decimais. Agora que nós já fizemos o cálculo da idade, podemos verificar essa variável. Então, if idade menor que 14, 2 pontos. Então essa é a minha primeira condição. Imagine que você tem uma lista de milhares de nomes e você precisa classificar as pessoas como crianças de até 11 anos, adolescentes, adultos ou maior de 65. Então eu começo pelo básico. Qualquer coisa menor que 14 anos vai ser criança de até 14, não, vamos colocar aqui 12. Agora sim, vou colocar um print, criança de até 11 anos. Ok. Segunda condição. Não posso colocar o else. Eu vou testar 4 condições. Então eu vou colocar o elif. 2 pontos. Lembre-se, eu preciso da minha condição. Então antes dos 2 pontos nós vamos colocar. Se a idade for menor que 19 ou menor que 18, dessa vez eu vou dizer que é um adolescente. Então print adolescente até 17 anos. Lembrando que esta é a idade completa. Se eu quisesse que o número 12 fosse incluído, eu colocaria menor ou igual e menor ou igual a 18. Como agora eu tenho que ver adultos, então elif novamente, e veja que você pode ver quantas condições você quiser. Elif, idade menor que 65, 2 pontos, print. Veja como já ficou mais fácil. Se você nunca viu a instrução if no Python, você já está pensando em formas diferentes de utilizar, porque é muito simples. Por fim,
else, dois pontos. E aqui eu posso dar um print, maior de 65 anos. Pronto. Maior ou igual, né? Ou igual a 65 anos. Vamos testar? Dessa vez vou executar novamente. Vou colocar um número para aquela nossa pergunta e vou dar um Enter. Aqui está a minha idade. Então ele está verificando que eu sou um adulto até 65 anos. Como assim? Não sou não. A minha idade é de 51 anos. Então ele deveria ter feito... Aliás, até ele colocou a resposta certa. Então tá certo. O número 65 assusta um pouco, né? Vamos testar. A idade é 51. 51 é menor que 12? Falso. Então ele vai para o ELIF. A idade é menor que 18? Não. Então ele vem para cá. A idade é menor que 65? Sim. Então ele escreve que eu sou um adulto até 65 anos. Mas realmente assusta, né? Quando a gente olha para uma idade como essa, a gente percebe como está ficando velho. Prontinho. Nossa condição de validação de idade está pronta também. E você pode colocar quantas subdivisões quiser, lembrando de utilizar sempre a cláusula ELIF. Temos mais alguns exemplos para usar a função IF. Vamos para o nosso exemplo 4a. Eu gostaria de verificar qual foi o dia da semana que eu nasci. Então eu vou colocar aqui que a nossa variável data, ela vai ser igual a date, e vou trazer o ano 1972. Você pode colocar a sua data de nascimento aí também. Eu não lembro que dia da semana que eu nasci. Na sequência, nós vamos verificar através de uma variável qual é o dia da semana que eu nasci. Então, dia, underline da, underline semana é a variável que vai receber da minha data, ponto. Lembre-se, a minha variável do tipo data tem alguns métodos que eu posso utilizar. Um desses métodos se chama isOWeekDay, que é um número que representa qual é o dia da semana. Eu vou dar aqui um print nessa variável dia da semana. E vou colocar também um print na linha de baixo, vazio, apenas para mostrarmos uma distância no prompt do terminal. Se olharmos para baixo, vamos colocar um número e você vai perceber que 6 é o dia da semana a qual eu nasci. Como é que nós poderíamos verificar? No caso do Python, o dia 1 é uma segunda-feira e 5 é uma sexta-feira. Consequentemente, 6 e 7 são finais de semana. Ele tem um pouquinho de diferença se você conhece o dia da semana do Excel. Então aqui como é que nós vamos fazer? Como é que eu converto isso para uma... Eu não posso falar assim, eu nasci no dia 6 da semana. Ou eu nasci no dia 6, o número 6 era o dia que eu nasci. Não dá. Então vamos tratar essa informação. If dia, underline, da, underline, semana, for maior ou igual a 1, que é uma segunda, e dia, underline, da semana, for menor ou igual a 5. Repare que aqui eu estou colocando duas condições através do AND. Para que a condição verdadeira seja executada, o dia da semana tem que ser maior ou igual a 1 e menor ou igual a 5. Isso indica que a pessoa que nasceu com o dia da semana entre 1 e 5, o dia da semana, vamos colocar aqui uma vírgula, e vou colocar a instrução data para trazer o comando strftime. Essa instrução, ele traz o formato no dia através de exemplos que eu posso passar. Eu quero trazer o dia da semana que eu nasci escrito por extenso. Então, dentro dessa operação, vou colocar as aspas, porcentagem, veja que está aqui como está aqui. Para trazer o dia da semana, então eu vou trazer com a letra A maiúscula. Ok. Como eu nasci no dia 6, eu não vou ver nenhum resultado se eu executar a instrução agora. Por isso, eu vou usar o else. Dois pontos. E aqui eu vou utilizar o print de final de semana, porque não é dia da semana, foi final de semana, vírgula, e eu vou colocar o data.strf stringify time. Então ele vai converter para uma string. Eu vou utilizar também o mesmo método, porcentagem A maiúscula.
Na documentação da instrução você vai encontrar todas as formatações que você pode utilizar. Por isso pesquise a instrução, o método Stringify Time para que você possa verificar. Clicando em executar, nós vamos ver aqui na parte de baixo do terminal que que eu nasci no final de semana, era um sábado. Ele está respondendo em Saturday porque a biblioteca é em inglês. Se nós precisássemos fazer aí a conversão desse tipo de recurso, poderíamos utilizar algumas técnicas e algumas instruções do Python que você vai aprender no futuro também. Então, com isso, você aprendeu como verificar qual é o dia da semana utilizando um método de uma data através do comando iso_weekday. Vamos então para o próximo exemplo, o exemplo 4b. Nós vamos colocar uma data qualquer, então data igual. Quando eu estou escrevendo a mesma variável na parte de baixo da tela, nós estamos redefinindo a variável que nós usamos anteriormente. Então agora eu vou digitar a data do dia 2024, vírgula. Vamos colocar a data de hoje, mês 5, ou mês 5, isso mesmo. E hoje é dia 4 de maio de 2024. Dia da semana. Dessa vez eu vou fazer algo diferente. Você se lembra que nós criamos algumas listas através do uso do colchetes. Aqui eu vou passar segunda como primeiro argumento, vírgula. Terça como segundo. Quarta, quinta, sexta, vírgula, sábado e, por fim, domingo. Repare que eu estou criando uma lista de elementos que são os dias da semana de segunda a domingo em português. E aí eu vou capturar o dia atual ou dia de hoje é igual a data.iso_weekday. Perfeito. Qual é a data atual? Inclusive, vamos verificar qual é o resultado dessa operação. Print dia de hoje. Vamos executar, número qualquer. Ele está dando aqui um erro, print dia de hoje. Ah, ok, eu abri e fechei parênteses sem necessidade. Vamos executar de novo. Ok, final de semana, dia 6. Hoje é um sábado. Então está correto. Só que como é que eu faço agora para substituir esse 6 pelo valor em português? Nós vamos utilizar uma técnica de substituição. Então, if dia hoje for maior ou igual a 1 e o dia de hoje for menor ou igual a 5, significa que é dia da semana, certo? Então, print é dia da semana, dois pontos, e nós vamos colocar aqui, vírgula, dia, underline, da semana, colchetes. E lembre-se que nós podemos utilizar esses números como se fosse um índice. Então eu poderia pegar o meu índice dia hoje. Só tem um probleminha. Você vai ver o que é já já e nós vamos corrigir. Else. Print, se não for dia da semana, é final de semana. Dois pontos. E nós vamos colocar aqui, vírgula, dia, underline, da semana. Vamos abrir colchetes e vamos usar o dia, underline, hoje. Você já estudou, aqui mesmo nas aulas, que quando nós temos uma lista de valores, nós podemos acessar esses elementos a partir da sua posição. Lembrando que o primeiro elemento está na posição 0. Se nós executarmos esse código, você vai perceber que lá no final ele vai dizer que o dia atual é um final de semana, domingo. Está errado. O que nós temos aqui é que a segunda deveria começar no número 0, pois o índice que ele vai procurar é exatamente o dia da semana atual. Temos duas formas de fazer isso. Como ele está retornando aqui o dia da semana como sendo 6, ele está procurando 1 ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por isso que ele está escrevendo domingo. Ou nós corrigimos a nossa fórmula aqui, dia de hoje menos 1, para que ele possa fazer o índice correto, ou você pode pegar como ajuste do código, já subtrair 1 diretamente na operação quando você define a sua variável dia de hoje. Então vamos lá? Se nós executarmos esse código,
Nós vamos colocar aqui o número 5 e você vai perceber que ele vai escrever sábado corretamente. Poderíamos ter um problema na segunda-feira. Para evitar qualquer problema, eu vou pegar e vou fazer o ajuste aqui, dia da semana 1, pois eu tenho certeza que ele vai pegar o índice correto também. É claro, tudo é tentativa e erro. Se nós executarmos esse código novamente, você vai perceber que a resposta é que hoje é um final de semana, o sábado. Então o problema de ter o dia da semana escrito em inglês foi resolvido. Não se esqueça de pressionar Ctrl S para salvar o seu script. Nós vamos ter então agora mais um arquivo dentro da nossa pasta de exercícios chamado aula 14. No futuro, eu vou colocar esses scripts no GitHub para que você possa pegar também todas as matrizes do curso de uma forma mais rápida. Como você pode perceber, é muito fácil utilizar esse recurso. Você está vendo que a instrução if, ela permite fazer análise, seja de variável, seja de valores digitados pelo usuário. E existe uma série de funções aí no Python. Se você pesquisar, fazer uma pesquisa rápida no Google, você vai descobrir como, por exemplo, fazer para verificar se um valor dado input do usuário é um valor numérico ou não. Faça o teste, pergunte para o Copilot. Hoje está na moda perguntar para o Copilot quando você tem dúvidas a respeito de programação. Então você vai perceber que esses auxiliares, essa inteligência artificial vai te ajudar nesse processo também. Mas é claro, eu espero que você aprenda tudo isso aqui nesse nosso curso. Espero que tenha gostado. Não se esqueça, deixe o seu comentário, deixe aqui o seu like, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e indique também o curso para aqueles que querem aprender Python e aprender Python de um jeito diferente. Espero que esteja gostando. Grande abraço, até nosso próximo encontro.